Você sabia que os alimentos que você consome pode ter um grande efeito na inflamação do seu corpo? E o problema nisso é que a inflamação crônica e sustentada no nosso corpo pode levar a várias doenças, como diabetes, câncer, obesidade, doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais e até doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Você não sabia nada disso? Então isso significa que você precisa se inscrever aqui no canal, porque eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Aproveita e ative as notificações, que é só clicar no sininho. Se você quiser me ajudar na divulgação dos vídeos que eu posto aqui, é muito importante que você dê o like se você gostou do vídeo, porque esse like vai fazer com que outras pessoas achem esse vídeo aqui no YouTube. Como eu já falei, o meu vídeo anterior foi sobre tudo que você precisa saber sobre inflamação. Se você não viu esse vídeo, é muito importante que você veja. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também, em algum lugar por aqui que eu não sei onde é ainda. E hoje eu vou te alertar sobre uma coisa muito importante. Eu vou te dizer quais são os 5 alimentos que a gente consome todo dia na nossa vida que estão aumentando a inflamação crônica no nosso corpo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir quais são os 5 alimentos que são vilões para a inflamação no nosso corpo, que podem levar a várias doenças. E o primeiro alimento é o açúcar refinado. O açúcar refinado, ou açúcar branco, ou açúcar de mesa, que é conhecido cientificamente como sacarose, é o principal açúcar consumido na dieta dos brasileiros. E por mais gostoso e viciante que seja o açúcar refinado, ele pode ser muito prejudicial para a sua saúde, e uma das razões pelas quais ele é tão perigoso é porque ele aumenta o nível de inflamação do seu corpo. Em um estudo realizado em ratos que tiveram uma dieta rica em açúcar refinado, eles desenvolveram câncer de mama que se espalhou para os pulmões. E isso ocorreu em parte devido à resposta inflamatória causada pelo açúcar. Alimentos ricos em açúcar refinado: bolo, biscoito, refrigerante, torta, sobremesa, rosquinha, cereais, granola e iogurte. Preste atenção que esses últimos 3, cereal, granola e iogurte, eles são saudáveis, são considerados alimentos saudáveis, mas você tem que ler o rótulo, porque se a granola for cheia de açúcar, não é mais saudável. Se o cereal for cheio de açúcar e não for integral, não é saudável. E também o iogurte, tem que ser o iogurte natural, sem açúcar. Então a estratégia aqui é começar a reduzir esses alimentos ricos em açúcar da sua dieta, porque quanto mais açúcar você consome, mais você fica viciado e mais você quer. As gorduras trans artificiais são produzidas em laboratório a partir de gorduras vegetais. Elas são muito utilizadas pela indústria alimentícia, mas são provavelmente uma das gorduras mais perigosas para a nossa saúde. A indústria alimentícia usa muito as gorduras vegetais hidrogenadas para prolongar a vida útil dos alimentos. A grande maioria dos alimentos industrializados contém gordura vegetal hidrogenada. Para identificar no rótulo dos alimentos industrializados os que têm gordura trans, você tem que procurar por nomes como gordura trans, gordura vegetal hidrogenada, óleos vegetais parcialmente hidrogenados. Em um estudo, mulheres que comiam gordura trans tiveram o aumento de um marcador inflamatório no sangue chamado PCR, proteína C reativa, 78% maior do que mulheres que não consumiam gordura trans. Isso significa muito mais inflamação e, consequentemente, muito mais doença. Além disso, as gorduras trans artificiais reduzem o colesterol bom, que é o HDL, aumentam o colesterol ruim, que é o LDL, e também os triglicerídeos. Essas alterações podem levar a uma lesão da parte interna da parede dos vasos sanguíneos, e essa lesão propicia o acúmulo de gordura na parede dos vasos, que leva a uma doença chamada arteriosclerose. A arteriosclerose leva ao entupimento do vaso, e isso pode levar a infartos cardíacos e derrames cerebrais. A gordura trans artificial está presente em vários alimentos industrializados, dentre eles batata frita, outros alimentos industrializados fritos, alguns tipos de pipoca de micro-ondas, margarina, gordura vegetal, bolos e biscoitos embalados, doces e sobremesas industrializados,
e todo o alimento processado que apresenta no rótulo óleos vegetais parcialmente hidrogenados ou gordura vegetal hidrogenada. O terceiro alimento que aumenta a inflamação crônica do seu corpo também é um alimento muito consumido por todos nós praticamente todo dia, que são os carboidratos refinados. Os carboidratos estão com uma má reputação ultimamente, né? Principalmente no mundo fitness. Mas a verdade é que nem todos os carboidratos são problemáticos. Os nossos ancestrais consumiam carboidratos não processados e ricos em fibras, ou seja, integrais, já há milhares de anos. Porque o problema não são os carboidratos em si, o problema são os carboidratos refinados, esses que causam a inflamação no seu corpo. Mas o que são os carboidratos refinados? Os carboidratos refinados são aqueles que tiveram a maior parte das suas fibras retiradas por um processo industrial. As fibras presentes nos carboidratos são essenciais para a nossa saúde. Elas dão sensação de saciedade, controlam os níveis de açúcar no sangue, alimentam as bactérias benéficas do nosso intestino, favorecendo uma melhor função intestinal. Os carboidratos refinados estão presentes em vários alimentos, por exemplo, pão branco, arroz branco, todo tipo de massa branca, doces, refrigerantes e todos os alimentos que contêm nos ingredientes açúcar e farinha de trigo. Os carboidratos refinados, assim como o açúcar, têm um alto índice glicêmico. Mas o que é índice glicêmico? O índice glicêmico é um índice utilizado para medir a velocidade de aumento do açúcar no sangue após uma alimentação. Alimentos que têm alto índice glicêmico aumentam muito rapidamente o açúcar no sangue. Isso leva a vários problemas, dentre eles a resistência à insulina, que está relacionada ao diabetes e doenças cardiovasculares. Para você ter uma ideia desse problema, em um estudo realizado com idosos que estavam se alimentando com alimentos com índice glicêmico elevado, tiveram 3 vezes mais risco de morrer de uma doença inflamatória, como doença pulmonar obstrutiva crônica. Em um outro estudo realizado com homens jovens e saudáveis que passaram a consumir 50 gramas de carboidratos refinados na forma de pão branco por dia, tiveram níveis glicêmicos mais elevados e, consequentemente, níveis inflamatórios no sangue também maiores. E isso, ao longo do tempo, de forma sustentada, leva a várias doenças. Então, o ideal é a gente variar os carboidratos. Além de variar os carboidratos, é importante consumir principalmente carboidratos integrais, que são ricos em fibras, que são benéficos para o seu organismo. Os carboidratos não refinados e ricos em fibras são, por exemplo, encontrados em vegetais, batata doce, inhame, mandioca. Você também pode consumir o arroz integral, quinoa, lentilha, grão de bico, frutas, legumes. Então você deve variar a sua alimentação, sempre consumir diferentes tipos de carboidratos e não ficar só no arroz branco, no pão branco. O quarto vilão que aumenta a inflamação crônica no seu corpo, tem muita gente que gosta, porque ele te deixa mais alegre, mais comunicativo, mais solto, mais falante, e às vezes as pessoas acabam exagerando. Eu estou falando do álcool. Já é demonstrado pela ciência que o consumo moderado e social de bebidas alcoólicas não é um problema, pelo contrário, é até benéfico. Entretanto, o excesso, o exagero de uso de bebidas alcoólicas pode ser muito grave para a sua saúde. Uma das coisas que o excesso de bebidas alcoólicas causa é o aumento dos níveis inflamatórios, e isso já foi demonstrado em estudos. Em estudos de pessoas que consumiam em excesso álcool, tiveram aumento dos níveis inflamatórios na corrente sanguínea, tiveram aumento do marcador inflamatório chamado PCR. E quanto mais a bebida alcoólica era consumida, mais o PCR aumentava. E isso nós já sabemos que pode levar a doenças, inclusive ao câncer. Além disso, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas leva a outras doenças gravíssimas. Pode levar, inclusive, à falência hepática, que é a cirrose hepática, falência do pâncreas, que é a pancreatite crônica. Pode também reduzir o volume do cérebro, fazendo com que se desenvolva demências. Para evitar os problemas relacionados ao uso excessivo de álcool, você deve consumir no máximo 2 bebidas padrão por dia, se for homem, e 1 bebida padrão por dia, se for mulher. Eu, particularmente, como médica, não indico consumir bebidas alcoólicas todo dia. Tudo que a gente faz todo dia vira um hábito e é muito difícil quebrar hábitos.
Então eu acho melhor álcool para situações sociais, e mesmo assim sem exagero, e no máximo nos finais de semana. O quinto alimento também é muito consumido por muita gente todo dia, inclusive eu me coloco nesse meio porque eu também consumia isso muito. Eu era viciada quando eu era adolescente e às vezes consumia 2 vezes por dia misto quente. Quem aí não gosta de misto quente? É uma delícia, né? Mas não dá para comer todo dia, porque o quinto alimento que causa inflamação crônica no seu corpo são as carnes processadas. O consumo de carnes processadas está associado a vários problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes, câncer de estômago e principalmente câncer de cólon. Mas o que são essas carnes processadas? São todos os tipos de embutido. Daí a história do misto quente, né? Porque presunto é um embutido muito consumido pelos brasileiros. Além do presunto, salsicha, mortadela, peito de peru defumado, blanquê de peru. Outras carnes processadas são carnes de lata, carne seca, carnes defumadas. Então você precisa evitar as carnes processadas. Por que as carnes processadas são tão ruins? Porque elas têm produtos de glicação mais avançados que as carnes não processadas. E esses produtos de glicação avançados levam à inflamação crônica. Além disso, as carnes processadas têm nitritos e nitratos, que são usados como conservantes. E isso comprovadamente é fator de risco para câncer de cólon. Então, se você tem câncer de cólon na família, tem que evitar a carne processada, que é o meu caso. A minha avó teve câncer de cólon, então eu evito, desde que eu descobri essa informação, eu evito. Obviamente, a gente consome aqui e ali, né? Porque, como eu falei, tudo é um equilíbrio, mas a gente tem que evitar, não consumir todo dia, deixar para eventualmente o consumo desses alimentos, combinado? Eram esses os 5 alimentos que a gente consome praticamente todo dia, que estão aumentando os níveis inflamatórios do nosso corpo. E se a gente não começar a fazer atitudes para mudar agora, pode ser que no futuro a gente desenvolva alguma doença. Eu já estou na luta, tentando todos os dias evitar esse tipo de alimento, variar minha alimentação, tentar comer de uma forma mais natural, menos industrializados, menos coisas processadas, alimentos integrais, vegetais, para a gente poder viver mais e melhor. Eu não estou dizendo que é fácil, eu sei que não é fácil. Na correria da vida, muitas vezes é difícil a gente parar para se organizar, para pensar no que a gente está se alimentando. A chave para você conseguir reduzir, consumir esses alimentos que estão causando inflamação no seu corpo é colocar a sua alimentação como uma prioridade na sua vida e planejar suas refeições. Eu espero muito que vocês pensem sobre isso e comecem a reduzir o consumo de alimentos inflamatórios, porque a inflamação ocorre em resposta a vários gatilhos, por exemplo, um ferimento, poluentes, uma doença, e sobre isso você não tem controle, mas sobre a sua alimentação você tem total controle. Agora eu quero saber de você, qual desses alimentos você tem consumido e como isso tem afetado sua vida? Quais são os alimentos que você já não consome mais e como isso melhorou a sua vida? Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!